Então vamos. Então, boa tarde aí para todo mundo. Aula número 11 já, de Estatística para Administração. Até a aula de hoje, tá? Até a aula teórica de hoje, né? Vai cair na P1. Nas próximas aulas, semana que vem, a gente vai fazer um pouco de laboratório de R e talvez resolver alguns exercícios e tudo mais. Mas é até a aula de hoje que você tem que estudar para a sua primeira prova, tá? E hoje a gente vai falar sobre distribuições contínuas, né? Na aula anterior a gente falou de distribuições discretas, né? Que a gente utiliza, né? Para variáveis aleatórias discretas. Então, distribuições contínuas são para aquelas variáveis aleatórias contínuas, né? Então a gente vai rever rapidamente o que são variáveis aleatórias, né? Bem por cima, porque a gente já falou disso. E vamos falar da função de densidade, que é o análogo da função de probabilidade para o caso das discretas, né? Mas no caso da contínua, a gente chama de função de densidade. Vamos falar de novo de esperança e variância, mas muito rápido, basicamente só vou mostrar a definição. E depois vamos entrar na parte interessante, que são distribuições contínuas, né? Algumas distribuições especiais, né? Logicamente que não são todas, mas são as mais básicas, né? A gente tinha visto que uma variável aleatória x, na verdade, é uma função, né? Uma função que associa um número real, tá? A cada resultado do experimento aleatório, né? Para cada elemento de S, né? Que é o espaço de todos os possíveis eventos que podem acontecer, né? A gente vai associar um número real a cada um desses possíveis eventos, né? E tínhamos visto também que uma variável aleatória discreta, né, era uma variável aleatória que podia assumir um número finito ou infinito, né, de valores, sempre que a gente puder contar, né? Tipo assim, um filho, dois filhos, três filhos, né? Quando a gente falava vamos falar assim, números inteiros, né? A gente estava falando de variável aleatória discreta. Já uma variável aleatória contínua, né? É uma variável aleatória que pode assumir qualquer valor, tá? Em um intervalo, né? Um intervalo, por exemplo, 0 a 10, né? Tem infinitos pontos lá. A gente nem consegue contar quantos tem, né? É... Qualquer número aí, a gente falaria que é uma variável aleatória contínua. Então, assim como a gente definiu a função de probabilidade para uma variável aleatória discreta, agora vamos definir uma função de densidade, tá? Para uma variável aleatória contínua. Tá? Ou seja, função de probabilidade para discreta, função de densidade para contínua. Tá? Então, se x é uma variável aleatória contínua, a função de densidade é fd, geralmente, né? Dx é uma função f que tem algumas características, né? Por exemplo, ela é não negativa para todo valor de x, né? Então, f de x ela é maior ou igual do que zero, né? A integral dessa função de menos infinito a infinito é igual a 1, tá? E a função f maiúsculo de x ela é chamada de função de distribuição acumulada ou simplesmente função de distribuição, tá? E ela é definida como a integral, no caso de ser contínua, integral, no caso de ser discretamente somatório, de menos infinito até o ponto x. Tá? Você vai integrar essa função até o ponto x. Professor, eu não vi integral, eu não lembro mais o que é uma integral. Tranquilo, a gente não vai focar muito na parte de integral, tá? Mas a gente, para pular essa parte, você tem que integrar na mão, né? A gente vai utilizar algumas coisas do R para calcular alguma probabilidade desejada. Muito cuidado que no caso de variáveis aleatórias contínuas, a probabilidade de x ser igual a x é igual a zero, tá? Para qualquer valor de x. É muito diferente do caso da discreta, né? No caso da variável aleatória discreta,
essa probabilidade aí, né, não necessariamente é zero, né? Pode ser que para algum número eventualmente seja zero, mas na maioria dos casos não é. Já no caso da contínua, ela sempre é zero, tá? E qual que é a intuição disso? É, imagina que você está no intervalo, assim, essa daqui é uma aplicação bem pouco formal, tá? Mas vai te ajudar a entender intuitivamente por que é zero. E, imagina o intervalo 0 e 1. Tá? Qual que é a probabilidade de pegar o número 0,5532? No intervalo 0 e 1 tem infinitos pontos. Né? Então, é um cara, assim, intuitivamente é um cara dividido por um número infinito de pontos. Né? Então, pensa que esse número infinito de pontos a gente vai definir por n. Quando você pega o limite desse cara, esse daí não é zero. Então, mais ou menos é assim, tá? Não é explicação formal, logicamente, tá? Mas intuitivamente pensa assim: você tem tantos números na escala contínua, né? Que a probabilidade de pegar um número exato, né, é nula. Né? A probabilidade da variável x, né, contínua, estar entre A e B, tá? Como é contínua, é a mesma coisa do que falar a probabilidade de estar entre A e B, né? Só que a primeira é intervalo fechado em A e fechado em B. Aqui é aberto em A e fechado em B, que é a mesma coisa do que fechado em A e aberto em B, ou a mesma coisa do que aberto em A e aberto em B. Por que isso? Porque incluir ou não o ponto, né, pela observação anterior, tanto faz, né? Porque a probabilidade nesse ponto é zero. Então, para termos práticos, não faz diferença para a gente. Tá? E na hora de fazer a conta, você vai fazer a mesma conta. A gente não precisa se preocupar mais, como no caso da discreta, né? Por exemplo, no caso da discreta, falava a probabilidade de x é menor que 3. Isso, na verdade, era de x é menor ou igual do que 2, né? No caso da discreta, tanto faz, né? Menor que 3 é a mesma coisa do que falar menor ou igual que 3. Porque a probabilidade no ponto 3 é zero, né? Então, você soma a probabilidade menor que 3 mais a probabilidade de ser igual a 3, né? Que vai ser igual à probabilidade de menor igual a 3, né? É a mesma coisa. Tá? Ou seja, isso significa que essa densidade, f de x, ela não representa a probabilidade no ponto x. Tá? Muito cuidado. É, a probabilidade, no caso das variáveis aleatórias contínuas, ela vai ser calculada entre dois pontos. Tá? E ela vai ser igual à área abaixo da curva entre esses dois pontos. Ou seja, essa probabilidade vai ser essa área verde aqui. Tá? Você vai ter o ponto A, o ponto B, né? Quem lembra de integral, quem sabe de integral, sabe que se você tem essa função, né? A integral entre A e B, basicamente, a área abaixo da curva. Né? Essa área verde. Né? Essa daí é a área que seria a probabilidade de x estar entre A e B. Né? Então a gente vai calcular a probabilidade dessa forma. Tá? Mas a gente também poderia estar interessado na probabilidade de uma variável aleatória ser menor ou igual do que b. Né? Então, a gente vai de menos infinito, né, até o ponto B. Né? Vai calcular a área dessa curva do menos infinito até o ponto B. Ou a gente poderia estar interessado em calcular a probabilidade de uma variável aleatória x ser maior do que A. A gente vai calcular a área de A até mais infinito, que seria a área verde. Então, basicamente, quando você calcula probabilidades, no caso de uma variável aleatória contínua, você vai cair ou nesse caso, ou nesse caso, ou nesse outro caso. Independente da forma que a tua curva tenha, né, você vai focar na área verde, né, sempre. Bom, a gente vai ver depois que essa curva é uma distribuição bem conhecida, tá? E a gente vai ter também que a gente pode calcular isso daqui. Então, beleza, a gente já entendeu o que é uma variável aleatória contínua, né?
que é uma função de densidade, uma função de distribuição, também já entendimos, né, que é a integral, né, acumulada de menos infinito até x, que é a área de menos infinito até o ponto. Já entendemos também como calcular probabilidades nas variáveis aleatórias contínuas, que vai ser a área abaixo da curva, né, entre os limites que eu quero, sejam eles menos infinito a um ponto, de um ponto a mais infinito, ou entre A e B, né, sempre vai ser a área abaixo da curva. E agora vamos ver rapidamente os conceitos de esperança e variância, só que no caso de variáveis aleatórias contínuas. Tá? E, no caso de uma variável aleatória contínua, né, com função de densidade f de x, o valor esperado é a integral de menos infinito a infinito dx f de x. Tá? Vocês veem que tem a mesma cara do que a discreta se você trocar a integral pela somatório, né? Você vai somar em todos os pontos, né? Teria x pela probabilidade de x, né? É a mesma ideia, né? Só que como temos agora uma variável contínua, a gente tem que fazer integral para conseguir pegar todos os pontos. Né? E a variância, essa primeira igualdade é exatamente a mesma definição, né? Tanto quanto para o caso contínuo quanto para o caso discreto. Só que no caso discreto, aqui tínhamos um somatório, né? E agora no caso contínuo, trocamos o somatório por uma integral. Então, é assim que a gente calcula a esperança da variância. Os conceitos, assim, a intuição, né, do que é esperança, do que é variância, continuam sendo os mesmos. O único que mudou aqui foi a forma, de fazer o cálculo. E as propriedades, para esperança e variância, que a gente já tinha visto para variáveis aleatórias discretas, elas também são válidas para o caso de variáveis aleatórias contínuas. Tá? A gente não precisa se preocupar mais com isso. Todas essas propriedades continuam sendo válidas. Tá? Então, já que vimos rapidamente o que era variáveis contínuas, que a gente já tinha visto, né? Vimos rapidamente esperança e variância, e falamos um pouquinho sobre a função de densidade, vamos então entrar para conhecer algumas surutinhas. Espirrei aqui, por isso que eu fechei. Vou falar então sobre variáveis aleatórias, distribuições contínuas, mas conhecidas, né? Algumas que são bem populares, vamos falar assim. Essas quatro aqui são quatro distribuições contínuas conhecidas. Tá? A primeira está no canto superior esquerdo, é a exponencial. A que está no superior direito é a normal, né, que tem uma forma de sino, que provavelmente você já viu alguma vez na vida. E a que está aqui embaixo, no inferior esquerdo, uma aqui quadrado, que é basicamente uma normal ao quadrado, tá? Em alguns casos. E a outra é uma uniforme, né? Uniforme porque todo mundo está igualzinho, uniforme. Então, a uniforme, que foi a última que eu falei, é a mais simples, tá? Então, uma variável aleatória contínua tem distribuição uniforme no intervalo AB, e vamos denotar por x, né? Segue, né? Esse tio é um segue, uma distribuição uniforme no intervalo AB, né? U de uniforme e AB, porque está no AB. Então, a função de densidade ele é dada por essa forma aqui. Tá? 1 dividido sobre beta menos A, se x estiver entre A e B, beta, falei B menos A, né? E ser o caso contrário. Dependendo do livro que você for, né, você vai encontrar qualquer uma dessas três notações, né, para a função de densidade, né? Ou simplesmente f de x, tá? Ou f de x ponto e vírgula AB, né? Porque AB são os parâmetros. Ou f de x dado, né, AB, né? Dados esses parâmetros, tá? Essas são as possíveis notações que você vai encontrar. Mas é importante que você saiba qual que é a cara
dessa distribuição uniforme, né? Que é 1 dividido sobre B menos A. Você está vendo que todo mundo, independente do valor de x que você tiver, né, sempre vai ser o mesmo pontinho da função de densidade. Né? Sempre vai ser 1 dividido sobre B menos A. Né? Então, por exemplo, se a distribuição for uma uniforme, menos 2 e 2, né? Essa linha aqui é o dividido sobre B menos A, que vai ser 1 dividido sobre 4, né? A escala ficou meio ruim aqui, tá? Mas é isso mesmo. Se estivermos no uniforme 0,1, essa densidade vai ser 1 dividido sobre B menos A. B menos A vai ser 1, né? Então vai cair aqui no 1, essa reta. E se o uniforme for um uniforme 1, 3, né? 1, 3 vai ser a densidade vai ser 1 dividido sobre B menos A. B3, A é 1, 1 menos A é 1 meio, 0,5. Então, essa linha aqui está no 0,5. Então, vem que essas são as densidades da função uniforme. E a esperança dessa uniforme é igual a mais B sobre 2. Tá? Eu sei que não todo mundo está familiarizado com integrais, tá? Mas eu vou... esse caso é muito simples, então eu vou explicar. Nos outros, eu acho que vou evitar. Tá? Mas por definição de esperança, né, é o quê? A integral de menos infinito a mais infinito de x, f de x, diferencial de x. Né? Como a nossa variável aleatória está definida no intervalo AB, né, tudo que estiver abaixo de A é zero, e tudo que estiver acima de B vai ser zero. Por que, professor? Porque lembra que quando x é menor do que A e maior do que B, a densidade vale zero. Então, zero multiplicado por qualquer coisa é zero. Então, essa integral de menos infinito a mais infinito, ela se converte numa integral de A a B. Tá? Só que quem que é f de x? F de x, por definição, é 1 dividido sobre m menos a. Então, esse x, f de x, é x dividido por b menos a. Né? Como b menos a não depende de x, eu vou colocar para fora da integral e simplesmente vou integrar x, né, diferencial de x no intervalo AB. E qual que é a regra para integrar esse cara? A regra é simples. Se você tem essa integral aqui, essa integral é dada por essa fórmula aqui. BA quadrado sobre 2 menos A quadrado sobre 2. Eu não vou entrar em detalhes, caso você não saiba integral. Tá? Mas só para você ver como que faz a conta, pelo menos para um caso bem simples. Então, a esperança de x vai ser 1 dividido sobre b menos a, que é essa parte vermelha aqui, e a integral, né, que é b quadrado menos a quadrado sobre 2. Só que quem que é b quadrado menos a quadrado, né? Vocês lembram quando estudava para o vestibular, isso daí é b mais a multiplicado por b menos a. Né? Então, eu tenho isso no numerador, e no denominador eu vou ter quem? 2 dividido sobre b menos a. B menos a com b menos a cancela, vai embora. Vai ficar a mais b dividido sobre 2. Né? Que é exatamente a fórmula da esperança, né? Que a gente já tem calculada para a distribuição uniforme. Tá? Tudo vem da definição. E a variância é b menos a ao quadrado dividido sobre 12. E basicamente você vai ter que fazer essa continha aqui, calcular a esperança x quadrado, que vai ser isso aqui, né? Integral de a, b, x quadrado f de x. Se você sabe integrar, você vai verificar tranquilamente que isso daqui é isso. Mas se você não sabe, você vai confiar em mim dessa vez, tá? Que vai chegar nesse resultado. Então, como a gente vai calcular a variância? Simples. A variância de x é quem? Esperança de x ao quadrado menos esperança ao quadrado de x. Né? Esperança de x ao quadrado eu já tenho. Né? Que esse cara aqui que eu coloquei como verificar. Né? E esperança de x também tenho, que é a mais b
sobre 2, né? Tudo isso ao quadrado é A mais B ao quadrado dividido sobre 4. Estou fazendo um pouco de continhas, né? E multiplicando por 4 em cima e embaixo da primeira expressão, e por 3 em cima e embaixo da segunda, fazendo contas. Você vai chegar aqui, isso aí é exatamente B menos A ao quadrado dividido por 12. Tá? Assim você vai chegar na fórmula da variância. Precisa fazer isso toda hora? Não precisa, não. Tá? Mas, para você saber, né, que essas fórmulas não aparecem por mágica, né? Sempre segue na definição, né? Você faz um pouco de conta e vai chegar, né? E, bom, quando a gente calcula probabilidades da distribuição uniforme, se x é uma uniforme entre A e B, para qualquer intervalo, né, CD, né, tal que A não era igual que C, não era igual que D, não era igual que B, né, então esse C e D está dentro do intervalo AB, né, essa probabilidade, em lugar de você calcular esse integral aqui, vai ter simplesmente D menos C dividido por B menos A. Tá? E se você sabe integrar, isso daqui não é novidade. Se você não sabe, vai ter que lembrar isso aqui. Tá? E acumulada, né, a função de distribuição acumulada da uniforme, né, AB, a probabilidade de x é menor ou igual a um x, vai ser zero se x for menor que A. Lembra-se que a densidade, se x é menor que A, era zero, né? Então, quando você integrar uma coisa, vai integrar aqui em zero. Né? Não tem nada. Se x estiver entre A e B, vai ser x menos A dividido sobre B menos A. E se x for maior ou igual que B, você vai pegar o espaço todo, né? Então vai ser igual a 1. Então, quem sabe integrar não precisa nem lembrar essas fórmulas, mas eu coloquei aqui caso alguém não saiba integrar. Então é simplesmente você recorrer a esse slide, né? E você consegue calcular qualquer probabilidade da uniforme, né? Que você desejar. Então, exemplos. Suponha que João e Maria combinam de sair para um encontro. João diz que buscará em casa, né? Às 21h30. Só que Maria, ele é super pontual, tá? Ele é super pontual. E ela fala assim: eu só vou sair com o João se ele atrasar no máximo 10 minutos. Tá? Vamos assumir que o tempo de chegada de João, né, se distribui como uma variável aleatória uniforme entre as 21h15 e 21h45. Tá? Qual é a probabilidade de João chegar no máximo 10 minutos atrasado? Ou seja, dele conseguir sair com a Maria. Então, X é o tempo de chegada do João à casa da Maria. Independente se são as 21 horas, 20, né? Desde que eles marcaram as 30 minutos, né? E ele pode chegar entre os 15 e os 45 minutos. Então, para facilitar a nossa vida, vamos definir X como uma variável aleatória entre 15 e 45. Né? Então, né? Como Maria só vai sair com o João se ele chegar no máximo 10 minutos atrasado, João no máximo tem que chegar no minuto 40. Né? Então a gente quer calcular a probabilidade, né, de João chegar no máximo 10 minutos atrasado, ou seja, de João chegar no máximo no minuto 40. Tá? X menor ou igual do que 40, porque no máximo no 40. Né? Ele pode chegar 21h15, 21h15 e 3 segundos, 21h15 e 55 segundos, 21h21, 21h23. Só não pode chegar 21h41 segundo. Né? E uma fração de segundo. Né? Porque aí a Maria não vai sair com o João. E o João, logicamente, quer sair com a Maria.
Então, beleza. A gente calcula essa probabilidade, né? X é menor ou igual do que 40. Como estamos num uniforme 1545, a gente vai calcular a integral, no fundo, de 15 até 40, né? E quem que é a densidade, né? B menos A, ou seja, 45 menos 15 embaixo, né? Isso daí, pela fórmula que eu coloquei aqui, né? Vai ser X menos A dividido sobre B menos A, né? X é 40, X menos A, dividido sobre B menos A. Então é 25 no numerador e 30 no denominador. Isso dá 0,83, né? Ou seja, a probabilidade do João sair com a Maria é alta, né? Tem 0,83 de probabilidade do João sair com a Maria. Né? Tranquilo, né? Isso daí é muito fácil, né? Substituir a fórmula, né? Mas se você quer fazer no R, tem também como fazer, né? Lembra-se que eu quero a probabilidade acumulada até o ponto 40, né? Então, como é acumulada, eu vou pegar um P na frente, né? E como eu quero uma uniforme, vou pegar uma distribuição de uniforme. Né? Uniforme até o ponto 40. E essa distribuição uniforme tem o mínimo, o valor mínimo é 15, né? Os limites do uniforme é 15, 45. Né? E dá o valor aí, né? Bonitinho. Uma alternativa, tá? Se você quiser chegar a um problema diferente, você pode pensar que o minuto 30 é o tempo zero. Tá? E o João pode chegar 15 minutos antes do tempo zero ou 15 minutos depois do tempo zero. E a Maria só vai sair com o João se ele chegar no máximo no tempo 10. Então você calcularia uma distribuição uniforme, né, acumulada até o ponto 10. Só que os limites do uniforme, né, tem de menos 15 até 15. Né? Simplesmente eu interpretei de forma diferente o exercício. Tá? Imaginei que a hora marcada é o tempo zero, tá? Que era 21h30, e como o João ele poderia chegar entre as 21h15 e 21h45, é simplesmente 21h15 seria 15 minutos antes do tempo zero, e 21h45 seria 15 minutos depois do tempo zero. Né? Mas veja, mesmo interpretados de uma forma diferente, né? Se a minha interpretação foi certa, logicamente, a probabilidade é a mesma. Né? Então você pode. Eu acho que a primeira opção é a mais fácil de entender, né? Mas se você por algum motivo pensar de outra forma, é válido também. Então vamos para um segundo exemplo. A espessura de chapas, tá, de metal fabricadas pela Metais ABC sigue uma distribuição uniforme entre 0,87 centímetros e 1,03 centímetros. Tá? Então, a gente pega uma chapa aleatoriamente, qual que é a probabilidade da chapa ter uma espessura entre 0,98 e 1,02. Então temos que X é a espessura das chapas de metal fabricadas pela Metais ABC. A gente tem bem claramente que é uma uniforme entre 0,87 e 1,03, né? E a gente quer calcular a probabilidade de X estar entre 0,98 e 1,02. Então, pela definição, lembra que eu marquei, deixa eu ver se consigo voltar aqui rapidamente. Né? Se C e D estiverem dentro de A e B, né? Essa probabilidade vai ser D menos C dividido sobre B menos A. É exatamente o que eu fiz. B menos C, que no caso é 0,98 e 1,02 estão dentro do intervalo 0,87 e 1,03, né? Dividido sobre B menos A, né? Que são os parâmetros da distribuição uniforme. Então, isso daí é 0,25. Né? Então, a probabilidade, né, de pegar uma chapa aleatoriamente e ele ter uma espessura entre 0,98 e 1,02 é 0,25. Simples, né?
Se você de novo quer calcular no R, no R não tem como calcular a probabilidade entre dois pontos, sabe? Mas o que você faz? Né? Você pega do mínimo valor, né, até um ponto, no caso é 102, né? E quando você calculou uma área, né, abaixo da curva a mais, né, você vai tirar essa área a mais, né? Que vai ser do menos infinito, né, até esse ponto que você deveria ter, né? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Oferece se eu consigo, tá? Bom, porque esse daqui é uniforme, né? Esse cara aqui é A. Esse cara aqui é B. E eu quero entre 102 e 98, né? Se eu pegasse do menos infinito, né? Tudo isso aqui vai ser zero. Tudo isso até, vamos definir aqui que esse cara aqui, opa, eu 1,02, tá? Se eu calcular a probabilidade desse ponto, né? Calculei toda essa área, né? Calculei tudo isso. Só que, na verdade, eu não quero essa probabilidade, eu não quero essa área. Eu quero que esteja entre isso e 0,98, que vamos pensar que 0,98 está aqui. Vamos supor também que isso seja uma reta, tá? 0,98. E, na verdade, quero que o que está entre a linha roxa e a verde, né? Então, eu vou tirar essa área de menos infinito até esse cara aqui. Eu vou tirar isso. Então, o que sobrou, né, foi a área que eu queria, que é a probabilidade que eu quero. Né? Você calcula a probabilidade até um ponto, né, até o ponto 102, e tiro a probabilidade até o 0,98. Para ficar finalmente com essa parte aqui, que é a parte que eu quero para a minha probabilidade. Professor, Sim, vendo esse desenho aí, como é que a gente absorve melhor essa lógica do D menos C dividido pelo B menos A? Tipo, pensando nesse desenho que está aí. porque aqui vai acabar sendo um retângulo, né? Então a área vai ser por altura, né? Então essa área que você tem vai ser. Essa aqui vai ser. Deixa eu ver aqui. 1 dividido sobre B menos A, né? Você tem a altura, né? E a base você vai ter que vai ser 102, né? 1,02 menos 0,98. Vai ser, essa área é quem? A base, né, que é a diferença de 1,02 menos 0,98, multiplicado pela altura, que é 1 dividido sobre B menos A. Né? Exatamente a mesma coisa. Ah, beleza, entendi. Obrigado, professor. Imagina. Então, eu acredito que com esse desenho aí, essa tentativa de desenho, acho que ficou claro porque que às vezes eu faço a probabilidade até um ponto e depois tiro outra parte da probabilidade, né? E na verdade eu quero essa parte aqui, né? Estou calculando sempre a mais, eu tiro. Professor, Sim. perdão, eu não peguei, mas por que a altura ali é 1 sobre B menos A? E, A altura do retângulo ali, né? que a função de densidade do uniforme, né? Do uniforme entre A e B, a densidade é 1 dividido sobre B menos A. Essa é a função dele, essa é a cara dessa densidade. Então, essa reta aqui é a reta da densidade do uniforme, né? Então, ela necessariamente é 1 dividido sobre B menos A, por definição da distribuição uniforme. Só por isso. Entendi. Beleza. Isso vale para qualquer valor de A e B no uniforme. 0 e 1, 5, 10, 1000, 1 milhão. Né? Sempre vai ser a mesma B menos A. É porque a área total é 1, né, professor?
Exatamente. Ah, Exatamente. beleza. Uhum. Muito cuidado, tá? Porque que a distribuição uniforme, em qualquer software que você utilize, ela depende, né, de alguns parâmetros, né? No caso, o A e o B, né, que são os limites, né? Se você não colocar nada, né, por exemplo, no R, ele vai entender, por padrão, que você está querendo uma distribuição uniforme 0 e 1. Tá? Então, se você calcular, por exemplo, a probabilidade assim, né? Desculpem, aqui deveria ser 0,98, vai te dar uma probabilidade diferente, tá? Se eu deixar eu abrir aqui meu R, para ver quanto que é essa probabilidade. Vou dormir aqui até minha coisa abrir. Pronto. P unif 1,02 menos P unif 0,98. De 0,02, ó. Aqui tem que trocar, tá? De 0,02, né? Bem diferente, né? Do 0,25, que é a resposta correta. Por quê? Porque a gente esqueceu de colocar os limites A e B da distribuição uniforme. No computador dá para fazer tudo, tá? Mas dá para fazer tudo muito errado também, tá? Você tem que ter muito cuidado, não porque tem um software que te ajuda, né? Vamos falar assim, o software ele não substitui a tua inteligência, né? Não é só colocar as coisas lá, né? Você tem que pensar como é que funciona, o que utiliza, né? E isso a gente tem que fazer manualmente. Então, vamos lá. Mais uma questão de uniforme. O metrô, ele passa na estação de Ipanema de 15 em 15 minutos, começando às 5 da manhã. Se o tempo de chegada de um passageiro à plataforma se distribui de forma uniforme entre as 7 e 7h50, qual é a probabilidade do passageiro esperar pelo menos 5 minutos, esperar menos que 5 minutos pelo metrô? Né? Ou seja, ele quer chegar numa hora, né, de forma que ele espere menos que 5 minutos. Tá? O metrô passa de 5 em 5 minutos. Né? Pode passar 5, 5h15, 5h30, 5h45, 6. 6h15, 6h30, 6h45, 7. 7h15, 7h30, 7h45, 8. Tá? E assim até acabar o dia de trabalho do metrô. Né? Então, para um cara esperar menos de 5 minutos, né, como a gente está especificando aqui que ele se distribui como que o tempo de chegada é um uniforme entre as 7 e 7h50, né? Não tem como esperar menos de 5 minutos se chegar até as 7, né? Porque a gente especificou que vai chegar entre 7 e 7h50, né? Mas, por exemplo, se chegar 7h10, né, ele vai esperar menos de 5 minutos. Né? Então, 5 minutos vai. Né? Se chegar 7h11, ele vai esperar menos de 5 minutos. Se chegar a 7h14, 59 segundos, ele vai esperar menos que 5 minutos. Né? E o mesmo acontece se ele chegar a partir das 7h25 ou das 7h40. Né? Se ele chegar a 7h55, né, ele também vai esperar menos de 5 minutos para pegar o metrô das 8, só que a nossa distribuição uniforme está entre as 7 e 7h50. Né? Então a gente vai focar nesse cara daqui, essas 3 caras, na verdade. Né? Então, beleza. X é o número em minutos em que o passageiro chega na plataforma entre as 7 e 7h50. Eu vou chamar o uniforme entre 7h50. Que, como todos estão entre as 7 horas, né? Tanto faz para mim se é 7 ou qualquer hora. Né? Então, o que importa são os minutos aqui. Então, para que o passageiro espere menos de que 5 minutos, né, ele tem que chegar entre as 10 e as 15, entre o minuto 25 e 30,
ou entre o minuto 40 e 45. Essa é a única forma, essas são as três únicas formas de que o passageiro vai esperar menos de 5 minutos pelo metrô. A gente quer a probabilidade desse cara, né? E... mas esse cara, né? Na verdade, a gente quer que aconteça isso, ou isso, né? Mas a probabilidade da união de eventos disjuntos, né, como é no seu caso, é a soma das probabilidades, né? Então, a primeira probabilidade vai ser que chegue entre 10, que x esteja entre 10 e 15, né? 15 menos 10 sobre 50. A segunda probabilidade que x esteja entre 25 e 30, ou 30 menos 25 sobre 50. E a terceira probabilidade de x estar entre 40 e 45, né? 45 menos 40 sobre 50. Tudo isso vai dar 15 dividido sobre 50. Olha, a gente tinha que fazer um pouquinho brincar, né? Pensar um pouquinho entre que minuto e que minuto ele tem que chegar para pegar o metrô das 7h15, das 7h30, das 7h45. Então, bom, a gente já viu a distribuição uniforme, a gente entendeu que ele é muito, muito fácil de calcular, né? Dito que ninguém se perdeu muito com as contas. Mas ele é a distribuição mais simples, né? Tem outras distribuições um pouco mais interessantes. Uma delas é a distribuição exponencial. Tá? A gente diz que uma variável aleatória contínua x tem distribuição exponencial com parâmetro lambda. A gente vai denotar como x segue, nesse tiozinho segue, uma exponencial com parâmetro lambda. Se a sua densidade tem essa cara aqui. Ou seja, tem lambda exponencial de menos lambda x, se x for maior ou igual a que zero, e zero caso contrário. Fazendo integrais, assim como a gente fez pelo caso da uniforme, só que talvez vai te dar um pouquinho mais de trabalho, você vai chegar que a esperança de x é 1 dividido sobre lambda, e a variância é 1 dividido sobre lambda quadrado. E na prática, como você vai identificar quem que é o lambda? O lambda é igual a 1 sobre μ, onde μ é o tempo médio. Tá? Como que eu sei isso? Como você lembrar? Geralmente, μ é a anotação para esperança. Né? Meio que padrão, assim. μ é a média, né? E a esperança é a média. Esse é igual a 1 dividido por lambda. Então, se passa esse lambda para cá e passa esse μ para cá, eu vou ter que lambda é igual a 1 sobre μ. E μ é quem? É o tempo médio. Deixa eu só apagar aqui. Acho que ficou claro aí quem que é esse carinho. Então, beleza. E essa daí é a cara da distribuição exponencial. Né? Dependendo do valor do parâmetro lambda, você vê que ela tem uma forma um pouquinho diferente. Mas, em todos os casos, a área abaixo da curva é 1. Lógico, né? Porque senão não seria uma função de densidade. Né? A densidade tem essa característica. Né? E a área abaixo da curva tem que ser 1. Então, dependendo do valor de lambda, ele vai mudar um pouquinho. Né? Essa forminha aí da densidade. Então, de novo, tem uma dica, de caso você não saiba integrar, né? Para qualquer intervalo AB. Né? Então, aqui, 0 menor ou igual que A, menor ou igual que B. Né? Essa probabilidade de x estar entre A e B, resolvendo a integral, você vai chegar que é exponencial de menos A lambda menos exponencial de menos B lambda. Então, você calcula essas exponenciais aí e você tem a probabilidade desejada. E assim como no caso do uniforme, vou te dar também a probabilidade acumulada até o ponto x. Logicamente, como exponencial, ela está definida para x maior ou igual do que zero. Né? Tem uma forma, e zero caso contrário.
a probabilidade acumulada, né? Quando x for menor que zero, vai ser zero. E quando x for maior ou igual do que zero, vai ser 1 menos exponencial de menos lambda x. Como chega a isso? É simplesmente resolver a integral, né, que você vai chegar nessas formulinhas aí. Tá? Mas eu estou colocando aqui só para ninguém se perder, para que ninguém fale que não pegou essa parte porque não sabia integrar. Não, não tem desculpa. Tá? Então, você tem aí a probabilidade para calcular entre dois pontos, né, e acumulada de um ponto x também. Então, agora que já apresentei para vocês quem que é a distribuição exponencial, vamos ver alguns exemplos. Tá? O tempo em horas, né, necessário para consertar uma máquina de café, um determinado problema x, y, z, qualquer coisa, tá, pode ser modelado como uma distribuição exponencial com parâmetro lambda igual 2/3. O João, para consertar tudo, fala que para consertar a nossa máquina de café, ele demorará no mínimo 3 horas. Qual a probabilidade disso acontecer? Tá? Vista de outra forma, nossa máquina de café estragou, a gente sabe que consertar a máquina de café, o tempo, né, necessário para consertar é uma exponencial com esse lambda aqui. Né? E o João fala que vai demorar no mínimo 3 horas, né? Ou seja, 3 horas a mais. E a gente quer saber, né, se isso daí é plausível, essa probabilidade faz sentido, mas ele está querendo passar a perna na gente, né? E só para cobrar mais por consertar uma coisa. Então, X é o tempo, né, em horas necessário para consertar uma máquina de café. X é um exponencial com o parâmetro lambda 2/3. A gente quer a probabilidade de X ser maior ou igual do que 3. Tá? Vocês veem que aqui não tem fórmula para maior ou igual do que 3. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente é inteligente demais, a gente vai lembrar que a probabilidade de um evento é igual a 1 menos a probabilidade do complementar desse evento. Né? Então, a probabilidade de x maior ou igual que 3 é igual a quem? 1 menos a probabilidade de x menor que 3. Tá? Só que no caso das contínuas, tanto faz menor ou menor ou igual. Né? Então, esse cara aqui vira esse cara aqui. E por que eu escrevi esse aqui? Por que eu cheguei nessa fórmula aqui? Porque essa probabilidade de x menor ou igual que 3, você já tem na fórmula. Aqui. Né? 1 menos exponencial de menos lambda x. Então, 1 menos exponencial de menos lambda, lambda 2/3, multiplicado por x, que vale 3. Então, fazendo essas continhas aí, vai chegar no 0,1353. Tá? Se quiser fazer um R, você define o lambda, 1 menos a probabilidade acumulada é 0,3, né, porque a gente vai calcular esse cara aqui. Só que está dando para ele quem que é o lambda, né? Rate igual lambda. E dá exatamente o mesmo valor, sim. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: pode ser que na vida real você não queira utilizar o R, você quer utilizar Excel, Julia, Python, calculador que você for, tá? Presta muita atenção como que coloca o valor de lambda, tá? Que diferentes programas têm uma parametrização diferente. Então, não é só colocar lambda, né? Tem que ver como que coloca o lambda certo. Né? Para que às vezes algum pede que você coloque no lambda, que coloque 1 sobre lambda. Mas no R, você coloca lambda, então não tem problema. Segunda questão. A vida útil do celular Xing Ling segue uma distribuição exponencial com tempo de vida médio de 3 meses. João está precisando muito do celular.
E o vendedor, né, lá no camelô, oferece para ele um celular por um preço camarada e fala o seguinte: olha, se o celular estragar em menos de 2 meses, eu te dou o dinheiro de volta. Qual que é a probabilidade do celular durar menos do que 2 meses? Quer dizer, será que esse vendedor está falando isso porque sabe que o celular tem pouca probabilidade de o celular estragar, né, antes ou 2 meses? Ou será que ele é bobo mesmo e fez uma proposta sem saber se isso poderia acontecer? Vamos ver. Né? Então, X é o tempo de vida útil de um celular Xing Ling. Tá? X segue uma exponencial com parâmetro lambda igual a 1/3. Como apareceu esse 1/3? Lembra aqui, ó. Tempo de vida médio igual a 3 meses. E lambda igual a quem? 1 menos mi, onde mi é o tempo médio. Né? Então, 1 sobre mi igual a 3. Né? Então, já temos qual que é a exponencial. A gente quer a probabilidade do celular durar menos do que 2 meses. Então, beleza. Esse cara aqui é exatamente igual a esse cara aqui, né? Por quê? Porque a probabilidade de x igual a 2, no ponto igual a 0. E noutra notação, em F maiúsculo, né, no ponto 2. Né? A gente já tem fórmula para esse cara. Né? Lembre-se dessa fórmula aqui. Então, é só substituir o valor de x, o valor de lambda, e pronto. X vale 2, lambda é 1/3. Essa probabilidade é 0,48. Né? Ou seja, menos de meio. Né? Você tem mais probabilidade que o celular dure mais do que 2 meses. Né? Se estragar, por exemplo, 2 meses um dia, né? Não vale mais. Né? Mas mesmo assim eu quero estar arriscando, né? Porque a probabilidade é um pouco alta. Mas, como calcula isso? Vamos lá. A gente define quem que é o lambda. Calcula a probabilidade acumulada até o ponto 2, né? Exponencial, né? Com parâmetro lambda. E se você quiser fazer na mão, né? Que é 1 menos exponencial, né? E menos 2/3 dando o mesmo valor. Só o caso você queira fazer na mão. Assim, quando for na mão, é expressar, escrever toda a fórmula matemática aí no computador. Tá? Existe uma proposição que linka a distribuição Poisson com exponencial. Tá? Caso alguém queira saber. Suponha que o número de eventos que ocorrem no intervalo de tempo e espaço, né, tem uma distribuição lambda t. No tempo e espaço t tem uma distribuição lambda t. Onde lambda é o número esperado de eventos que ocorrem em uma unidade de tempo e espaço. Se o número de ocorrências de um intervalo, se o número de ocorrências em intervalos não sobrepostos é independente, tá? Ou seja, o que aconteceu nesse intervalinho aqui, né? É independente do que aconteceu aqui. Só o número de acidentes que acontece na segunda, é independente do que acontece na terça, independente do que acontece na quarta, independente do que acontece na quinta. Né? Esses são intervalos não sobrepostos, né? E a ocorrência desses eventos são independentes. Então, a distribuição do tempo entre a ocorrência de dois eventos sucessivos, tá? Segue uma exponencial lambda. Tá? Isso é um pouco mais chato, tá? E eu nem vou entrar em detalhes de como chegar a isso, porque não é tão intuitivo assim. Mas eu estou colocando aqui, caso um dia você precise, né? E eu espero que você salve esse slide, né? Você já tenha, pelo menos... Você fala, putz, eu não sei como faz. Mas eu lembro que uma vez, né, a gente viu isso na vida, então vamos lá ver como que faz. Então, suponha que as ligações recebidas numa central de denúncias, elas ocorrem um processo Poisson, tá? Com taxa 0,7 ligações por dia. Ok? Qual é a probabilidade de haver mais de 2 dias entre chamadas? Né?
Então, olha, o tempo de ocorrência entre dois eventos sucessivos é exponencial. Beleza. O x é o número de dias entre chamadas, né? O tempo, né? Entre dois eventos sucessivos, pode ser, né? A gente quer a probabilidade de que esse número de dias seja maior que 2, né? Por que mais do que 2 dias? Beleza. Então, como o número de chamadas segue uma Poisson 0,7, e pela proposição anterior, o número de ocorrências entre dois eventos sucessivos segue uma exponencial 0,7, né? Logicamente que se você não sabia essa proposição, você nem ia chegar aí. Ia demorar muito tempo, ia ter que pensar muito. Tá? Mas ainda bem que a gente sabe essa proposição. Então, a probabilidade de x ser maior que 2 ele é igual a 1 menos o complementar. Né? E esse complementar a gente sabe calcular. E se não me engano, isso daí é igual a isso daqui. Tá? Então é isso. Sim, é isso. Então, a gente já viu a uniforme, né? E a exponencial. Né? A exponencial é geralmente para o tempo de alguma coisa. Né? Que você está trabalhando com o tempo de alguma coisa, é exponencial. Tá? E uniforme, né? Quando todo mundo tem a densidade é uniforme. Né? Mas geralmente a gente fala, né? Segue uma distribuição uniforme. Como exponencial, ela resolve problemas de tempo de alguma coisa, né? Geralmente, às vezes, a gente omite falar com exponencial, né? Então, quando não fala nada, mas tempo de alguma coisa, você vai e utiliza a exponencial. Se você entender a uniforme exponencial, maravilha. Tá? Agora você vai entender a normal. Mas se você entendeu mais ou menos a distribuição exponencial, a uniforme exponencial, não tá legal, porque você tem que entender, tá? Mas a distribuição que você tem que entender mesmo, sim, não pode faltar para entender, é a normal. Por quê? Porque é mais importante. Você vai ver a distribuição normal de aqui para frente, num monte de coisa. Tá? Uma variável aleatória contínua x, ela tem distribuição normal ou gaussiana, tá? Denotada por uma n, né? Entre parênteses mi, sigma. Se sua função de densidade é dada por essa forma aqui. Tá? Para x entre menos infinito e mais infinito. A esperança de x é mi e a variância de x é sigma ao quadrado. Veja que a uniforme AB, ele está entre A e B. Exponencial é sempre maior ou igual do que zero. Já a uniforme está entre menos infinito e mais infinito. Tá? Bom, e ela tem forma de ensino. Dependendo dos valores de mi e sigma, né? Vocês vão ver que o sino pode ser mais leptocúrtico, né? Quando tem mais apontado, assim, mais leptocúrtico. Quando está mais em forma de prato, né? E mais, acho que chama platicúrtico. Praticúrtico. E dependendo esse sino ser mais leptocúrtico ou platicúrtico, depende do sigma, né? E estar no meio ou mexer para algum dos lados, né? Depende do valor de mi. Mas sempre ele vai de menos infinito a mais infinito. E sempre tem a característica que é simétrico. Se você colocar sei lá, uma divisória lá no meio do mi, né? O que você observa com um lado da divisória é exatamente o que você observa, né, do outro lado, como se fosse um espelho. É exatamente igual. A distribuição normal ela é simétrica. Um caso particular dessa distribuição normal é quando mi é igual a zero e sigma é igual a 1. Tá?
Essa distribuição é conhecida como a distribuição normal padrão e é denotada como normal 0 e 1. A densidade fica mais fácil, né? Por quê? Porque eu substituí μ por 0 e sigma por 1. Né? Então, a esperança vai ser 0, a variância vai ser 1, né? E a acumulada Tx vai ser isso aqui, né? Que a gente denota, né? Por esse φ, essa letra grega φ de x, né? Isso quer dizer acumulada da normal até o ponto x, né? Isso é uma notação meio que padrão. Tá? E se você tem uma distribuição x que seja uma normal μ sigma, né? Existe uma forma que chamamos de padronização, né? De levar essa distribuição para uma normal série 1. Simplesmente você tira a média e divide pelo desvio padrão. Né? E essa transformaçãozinha, né? X menos a média, tudo isso do desvio padrão, segue uma normal 0, 1. Tá? Agora, embora o computador, né, consiga calcular uma normal para qualquer valor de μ sigma, né, a gente sempre vai levar para uma normal 0 e 1. Por quê? Porque vai te ajudar muito, tá? Para você acostumar com a distribuição normal, para você aprender. Tá? Se você for direto e utilizar qualquer valor de μ sigma, talvez você não aprenda tão bem assim e cometa alguns erros. Tá? Então, sempre a gente vai levar para uma normal 0 e 1. Então, se x é uma normal 0 e 1, vamos calcular a probabilidade de x ser menor ou igual do que menos 3, maior do que 3, estará entre menos 2 e 2. Então, como é uma normal padrão, né, eu não preciso especificar nada para o R. Tá? Eu só vou colocar o ponto que eu quero, o x. Né? Como no primeiro caso eu quero menor ou igual do que menos 3, eu vou calcular a probabilidade de menos infinito até menos 3. Né? Como é acumulada, coloco um P. Né? P enorme, né? Até o menos 3. É um valor pequenininho. Se eu quero maior que 3, né, eu posso fazer o complementar. Né? O menos menor ou igual que 3. Né? Então, 1 menos a probabilidade acumulada até o ponto 3. E me dá o mesmo valor. Coincidência? Não. Pensa num sino aqui agora, na tua cabeça. Um sino. O ponto do centro está no 0. Tá? Aqui está o menos 3. Aqui está o 3. Como é simétrico, o que está do menos 3 à esquerda, essa área abaixo da curva, é exatamente a mesma que está do 3 à direita. Né? Porque é simétrica a distribuição. Então, essa área abaixo é igual. Por isso que deram iguais as probabilidades. Não foi coincidência, não. E por último, se x é um uniforme 0 e 1, a probabilidade de calcular a probabilidade de x estar entre menos 2 e 2, como que faz? De menos infinito a 2, né, que é a área abaixo da curva, e como você calculou a mais, você vai tirar, né, de menos infinito até menos 2. Né? E vai chegar aqui a 0,9544, uma probabilidade alta. Então, vamos ver mais alguns exemplos, tá? O tempo gasto em terminar a P1, nessa matéria, tem uma distribuição normal com média de 120 minutos e desvio padrão de 15 minutos. Qual é a probabilidade de um aluno terminar a prova em menos de 45 minutos? Tá? Quer dizer, você fala aqui, é uma estratégia, por exemplo, para saber se alguém colou. Né? Se você sabe que a prova demora em média tanto, e alguém, o cara é muito gênio, o cara colou todas, né? Você não sabe. X, tempo gasto em terminar a P1. Tá? Em minutos. Né? X é uma normal, né? Que fala bem claro, distribuição normal, com média 120 e desvio padrão 15. Então, o que eu vou fazer eu? Uma transformação que chama padronização, né? Para levar para uma normal série 1. Então, x menos a média, dividido sobre o desvio padrão, segue uma normal 0 e 1. Então, esse z segue uma normal 0 e 1.
a gente quer a probabilidade, né, de um aluno terminar a prova em menos de 45 minutos. Tá? Onde x é menor a 45. Só que a gente tem que elevar a variável x, converter ela numa variável z, né, padronizada, no 0 e 1. Então, o que a gente faz? A gente tem que fazer alguma coisa para que esse cara x aqui tenha forma de z. Se eu tirar em ambos os lados menos 120, eu já vou ter um numerador de z. Né? E se depois eu tirar 120 a todo mundo, eu divido sobre 15, eu vou ter exatamente z. Então, isso que eu vou fazer. X menos 120 sobre 15. Né? Aqui vai ser 45 menos 120 sobre 15. A probabilidade de z menor do que menos 5. Né? E por quê? Porque esse z, né, eu vou pro R, coloco aquele P enorme de menos 5. E dá esse valor aqui que é pequenininho. Quase indo para o final da aula. Suponha que o peso médio dos porcos numa fazenda seja 70 quilos e que o desvio padrão dos pesos seja 10 quilos. Tá? Vamos supor que esses pesos se distribuem normalmente. Qual a probabilidade de um porco escolhido ao acaso pesar entre 65 e 75 quilos? X pesos dos porcos em uma determinada fazenda, né? X sigma normal 70 e 10. Como essa normal não é padrão, eu vou levar para a normal padrão. Como eu faço isso? Através da padronização. Né? Bom, e a gente quer o quê? A gente quer a probabilidade de x entre 65 e 75. Né? Então, vamos padronizar. Né? Tiro 70 a todo mundo. Né? Essa probabilidade de tiro 70 a todo mundo e divido por 10. Né? Porque esse cara aqui, que está no meio, vai ser meu z, né? Que vai seguir uma normal padrão. Né? Então, fazendo contas à direita e à esquerda, vamos ter que essa probabilidade de x estar entre 65 e 75 é a mesma coisa do que calcular a probabilidade de z estar entre menos 0,5 e 0,5. Por que z? Porque temos que usar o normal padrão para utilizar o comando pnorm do R. Pnorm 0,5 quer dizer de menos infinito a 0,5. Como eu calculei a mais, eu vou tirar do menos infinito ao menos 0,5. Então a probabilidade desejada é 0,382924,9. Né? Não tem segredo, né? A dica é sempre olhar para uma normal padrão, né? E daí faz as contas que fica tranquilo. Então a gente já viu várias, né? A gente viu discreta contínua. Se você é a primeira vez que vê isso, talvez você está meio perdido, né? Como eu vou saber? Simples. Binomial. A variável binomial é quem? X é o número de sucessos em N realizações. A Poisson. Quem que vai ser a Poisson? Quando X é o número de alguma coisa. É um intervalo fixo de tempo e espaço. Isso daí é uma Poisson. E para a geométrica, ela vai ser parecida com a binomial, mas você vai conhecer N maiúsculo, que é o tamanho da tua população. Tá? E você vai perceber, né, que as probabilidades de sucesso vão mudando de ensaio em ensaio. O uniforme é fácil, né? Alguém vai te falar, você distribui uniformemente. Exponencial vai ser tempo até a corrente de eventos sucessivos. Tem que interessar em tempo de alguma coisa. E é normal, vai falar se distribui normalmente. Somente quando a gente não fala nada, né? Quando a gente não fala nada da distribuição, né? E nós estávamos falando de tempo de alguma coisa, você pode assumir, falar, como não fala nada, vamos fazer a conta como se fosse normal. Né? Bom, e é isso. Quem quiser dar uma olhada aí, tem esses dois materiais aqui. Né? Vocês podem se aprofundar aí nos conceitos, ter mais exemplos. Né? Você pode dar uma googleada, né? Distribuições contínuas, distribuições discretas, exemplos. Né? Então, vocês praticarem aí. E hoje à noite ou amanhã de manhã eu vou soltar a lista 3
né, que vai ter a aula de hoje, que é aquilo que vai cair na P1. Tá? Alguma pergunta? Professor, a P1 vai ter quantas questões, mais ou menos? Só para eu... Oi? Não entendi. Quantas questões tem a prova? Você pode falar? Vai ter umas 5.